paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Estamos dando início a mais uma escola bíblica, já uma nova série de lições para você que não conhece ainda, a lições O Sentido da Vida. Hoje nós vamos estudar a primeira lição dessa série, nesse dia 3 de abril de 2021. A lição de hoje é a busca do sentido. A busca do sentido. O nosso texto base vai ser em Eclesiastes. Essa lição ela estará tratando da mensagem de Eclesiastes e Cantares, né? Então vamos trabalhar muito Eclesiastes,
na busca do sentido da vida, né? Então, hoje, dando introdução a essa série de lições, a busca do sentido, né? Vamos ver, trabalhar Salomão buscando, né? Percebendo onde há um sentido na vida, tá certo? O nosso texto base que nós vamos dar para dar início é o verso 2 do primeiro capítulo de Eclesiastes. Diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Então vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para mim, que vou ministrar essa lição. Vamos pedir também para que a bênção do Senhor na sua vida, na vida de você que nos acompanha, e peça ao Senhor que ilumine a sua mente, o seu coração, para que você possa entender e desenvolver mais a sua maturidade espiritual, a sua comunhão com Deus, assim você possa crescer mais e mais espiritualmente. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor e Salvador, Deus Criador, Deus Redentor. Nesse momento nós damos início a mais uma série de lições, a busca do sentido. No livro, Senhor, de Eclesiastes, nós vamos estudar o que é o sentido da vida, como nós podemos buscar o sentido da vida, Senhor, e também longe de Ti, a vida não tem sentido. As melhores coisas que nós podemos encontrar nessa existência, nesse mundo, debaixo do céu, não terá nenhum sentido para a nossa vida se não for uma coisa voltada para Ti, Senhor. Por isso nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para que nós nos apropriamos dessa verdade, Senhor, e assim aprendemos a enfrentar as filosofias, as cosmovisões mundanas, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor. E possamos levar outros a dobrarem, Senhor, as Suas vontades, a Tua vontade, meu Deus, meu Pai. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém, amém. Então vamos lá procurar com um pouco de calma, né? Tentar destrinchar aqui o primeiro capítulo. Nós vamos trabalhar no primeiro capítulo de Eclesiastes, né? Essa questão da busca do sentido, né? A busca do sentido da vida. O texto base eu já li, que é vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Que você tem que ter em mente esse objetivo. Qual que é o objetivo? Mostrar como o mundo à nossa volta e o conhecimento humano são insuficientes para dar sentido à existência, evidenciando que apenas em Deus se encontra o propósito da vida, né? Esse é o objetivo. Pensa sempre nisso. Longe de Deus, sem ter Deus como referência, né? Como referência, que já vamos estudar. Já foi até divulgado esse termo aí pelos autores da lição, da teorreferência. Sem essa teorreferência, tudo que nós podemos ter, conhecimento, atividades, prazeres, não tem sentido nessa vida, né? Não tem sentido. Então vamos lá. O que é essa série de lições? Ela vai procurar, né, desenvolver nesse bimestre, né? Nesse trimestre, podemos dizer, né? O sentido da vida é a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Iniciaremos primeiramente pelo livro de Eclesiastes, cujo autor se identifica como pregador, né? Então o autor lá de Eclesiastes fala: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então isso, as primeiras questões vai tratar dessa questão do autor, né? Do autor da lição, né? Então essa palavra pregador, né, significa mestre, professor, sábio, orador. Só para resumir bem assim, esse pregador que se intitula filho de Davi, rei de Jerusalém, né, a tradição tem como Salomão. O nome Salomão não está no livro, mas a tradição coloca Salomão como esse pregador, esse sábio, né, já que pessoas de várias partes do mundo, né, vinham, né, para ouvir a sabedoria, para aprender com Salomão. Isso está lá em 2 Crônicas 9, capítulo 9 de 2 Crônicas, verso 22, verso 23. Então, o livro, né, resume
assim, uma sabedoria. Lembra-se que a palavra Eclesiastes, né, quer dizer pregador, tem a ver tudo aquilo com eclésia, né, com eclésia, com a assembleia das pessoas reunidas para aprender. Então, aqui é aquele que propaga, aquele que leva sabedoria, né? Mas de onde vem essa sabedoria de Salomão? Nós vimos lá, já Madendo não está na lição, mas quando Deus pediu para que Salomão fizesse um pedido a ele, ele pediu sabedoria a Deus, né? Ele pediu sabedoria para que ele pudesse governar aquele povo, né, com sabedoria, né? Então Salomão, ele depois de investigar toda a vida dele, né, os percalços, né, ele tem uma tese, né? A tese do livro, a tese que se permeia o livro ali sobre essa exploração existencial vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Todas as coisas são vaidade. Não existe outra coisa, né? Ao final da vida ele percebeu que todas as coisas é vaidade, né? Porque o termo vaidade, né, significa que vapor, neblina, conforme lá o próprio Salmos 39, né, nós vemos também no Novo Testamento, onde até o ser humano comparado a uma folha, um vegetal, né, uma planta que floresce, logo não existe mais. Então, o ser humano, né, ele é transitório, né, ele é transitório. Longe de Deus, ele vai perceber quanto ele é transitório. Tem a filosofia da pós-modernidade que está em voga aí, é mais ou menos isso, né? Essa vaidade, tudo é vaidade, que nós vamos tratar já da busca, mas desse mundo líquido, né? Onde nada você consegue segurar, tudo se desfaz no ar. Então nós vemos aqui, Salomão, ele percebe que tudo é transitório, tudo é vão, tudo é inútil. O pregador ele vai ensinar que as coisas em si mesmo são uma ilusão. Mas como é que ele chegou a essa conclusão, né? Lembra que ele vai estar falando a princípio, de uma perspectiva de uma pessoa que não leva a Deus como referência. Não leva a Deus como falei, nesse mundo hoje, das filosofias que permeia aí o mundo, e muitas pessoas acham até agradável, essa coisa líquida, né, que muda constantemente de coisa. Então, ele começa com uma busca, né, uma busca da verdade, das coisas, longe de Deus, e nessa busca pelo conhecimento, né, nessa busca, lembra que um dos objetivos é mostrar que o conhecimento longe de Deus, né, o conhecimento são insuficientes para dar sentido na vida. Você pode ter todo o conhecimento, pode ter tudo na vida, conhecer todas as coisas, mais ou menos aquilo que Paulo fala sobre o amor lá em Corinto, né? Você pode ter todo o conhecimento, mas longe de Deus, né? É vaidade, é inútil, é vão. Então, Salomão, na sua busca, ele coloca, o autor da lição coloca algumas coisas aqui para nós trabalharmos, né? Ele aprendeu que ao longo de sua vida, em sua busca pelo conhecimento, riquezas, prazeres que desfrutou, e em muitos casos, longe de Deus, né, ele não alcançou nada. Então, tendo objetivo, né, ou tendo obtido tudo que ele gostaria de alcançar, né, ele falou que nada na sua vida, né, ele não negou nada a si mesmo, ele não negou nada a ele, mas depois de deixar que ele desfrutasse de todas as coisas, né, ele chegou à conclusão que todas essas coisas transitórias, né, não traz nenhum sentido à sua vida, né? Aí ele vem com assim, debaixo do sol, né, debaixo do sol não há nada. Ele fala, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Então, debaixo do sol, tudo que o homem faz aqui longe de Deus, longe do sentido, não tem sentido, né? É inútil. É algo que não vai levar ele a nada. Então aqui, o autor de Eclesiastes, Salomão, né? A tese, porque todas as coisas debaixo do céu, longe de Deus, é transitória, né? Porque ele
ele fez de tudo na vida. Teve multidão de mulheres, escreveu livros e mais livros, provérbios e mais provérbios, né? Ele fez comércio, fez tudo isso e ele fala assim que não teve nenhum proveito, né? Ele não lucrou com nada. O autor da lição até coloca aqui que a palavra, quando ele fala proveito, é um termo comercial, quer dizer, ele não lucrou com nada. Ele lucrou todos os esforços dele para ganhar alguma coisa, quando ele viu, ele não conseguiu segurar em nada. Talvez por isso hoje, né, o homem secular, o homem longe de Deus, ele acha, já conversei com pessoas assim, acha normal isso, né, essa busca incessante, parece que até correr atrás do rabo, né, igual um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, onde ele adquire uma coisa, mas a sua fome não é saciada, e ele tem que buscar mais coisa, e quando ele chegar ao final da vida, que ele já conseguiu até adquirir todas as coisas, ele vai falar assim, tudo isso é vaidade, não tem lucro nenhum, não ganhei nada, nada, né? E fazendo eco mais ou menos aquilo que Jesus falou, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele ganhou o mundo inteiro, mas a sua alma é uma alma vazia, né? Não tem nada, né? Ele colocou todas as coisas na sua frente, mas ele estava olhando apenas na parte horizontal. Ele olhou para esse mundo, tudo só debaixo do sol, né? Ele não olhou para além do sol, ele olhou só onde estava o sol, olhou para todos os lados, todos os conhecimentos, todos os prazeres, tudo aquilo que ele poderia perceber, e ele percebeu que tudo isso é efêmero, né? Por mais que você busca, você não vai conseguir reter nada, né? Reter nada. Quando você começa a chegar, você vai ver que tudo isso é ilusão, né? Então, o pregador, ele, para provar a sua tese aqui, que nada faz sentido, tudo é vaidade, tudo é temporário, ele volta-se para tentar entender o mundo, né, na sua busca. Aqui é só a tese dele. Então, daqui para frente, ele vai, essa busca dele, ele vai analisar o mundo, ele começa a analisar o mundo e vai para chegar para demonstrar que realmente nada neste mundo faz sentido se você olhar só horizontalmente. Então, ele começa a olhar horizontalmente o mundo, o que há debaixo do céu, né? Então, nessa busca, né, ele começa a examinar 3 aspectos da realidade, né? Nós vamos ver lá no verso 4, que ele fala assim, que é o primeiro aspecto que ele chama atenção, né? Que como a vida humana é transitória, né? Como a vida humana é finita, né? A vida humana, hoje você encontra a pessoa, amanhã a pessoa já não está. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos. Então, ele fala assim, ó, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Entendeu? A vida é finita, é transitória, né? Nós estamos aqui por alguns poucos anos, mas a existência já vem há muito tempo e vai continuar, porque a nossa vida é transitória. E aí ele vai ver assim, é pouco tempo, né, essa vida humana para reter alguma coisa, né? Reter, se você olhar só para isso, que sentido é essa vida, né? Se você olhar de uma maneira mais, tentar olhar mais de uma maneira mais ampla, é quando você vê uma erva daninha na sua porta, no seu quintal ou em algum lugar que nasce e em poucos meses ou poucas semanas ele já apodrece, murcha, apodrece, já é pó, né? Já é palha para se queimar. Então, a primeira parte que ele vê é que a vida humana é transitória, né? E partindo daí em diante, ele vai avançar tentando mostrar que, embora a natureza é bela, né? No verso 5, assim, o sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, de onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar de onde correm os rios, para lá eles voltam a correr, né? Então, o que ele está vendo aqui nesse
nesse vai e vem da natureza, né? A natureza, né, o sol, o vento, sem o Criador não faz sentido. Mas aqui que eu falei, é um ciclo sem fim de coisas sem sentidos. Se você não pensa no Criador, se você não pensa em alguém que criou, para que serve? É como você olhar um relógio e ver os ponteiros se movendo, né? E você não tem noção do que é hora, você não sabe o que é hora, o que é tempo, o que é minuto, o que é segundo, e para que serve aquilo lá? Então vai aquele relógio, aqueles ponteiros vão rodando, rodando, e você não consegue entender o propósito daquele relógio, né? Do relógio. Então a própria natureza, né? Sem o Criador, que fez todos esses ciclos intermináveis, nós não iremos perceber sentido, assim como a vida do ser humano. Ele nasce, vive pouco tempo, morre. A natureza, esse ciclo natural, sem você entender o Criador, para que isso, né? Chove, o vento vai para um lado, o vento vai para o outro, a água vai para o mar, a água evapora do mar, volta-se para os rios mandam para o mar, vai para o mar, evapora, voltam para os rios, um ciclo sem fim. Se você não considerar como o Criador, para que serve isso, né? Para que serve isso? Então, ele vê o ciclo da vida, a efemeridade da vida humana, o ciclo da natureza, que vai e vem, e, em terceiro lugar, ele começa a considerar a própria história humana. A história humana. Né? A história humana, quando ele fala assim, do verso 8 a 11, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, vejam isso é novo? Não, já existiu em todos tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que há de vir depois delas. Né? Então, falar a história, esse ciclo histórico do mundo, né? Que hoje nós estamos muito mais à frente de Salomão para entender a história, o desenvolvimento da história, mas sem Deus nós vemos o quê? Guerras, paz. Guerra, paz. Países se formando, países terminando. Guerra, paz, guerra, paz. Então é um ciclo interminável de períodos de guerra e período de paz. Período de guerra e nações surgindo, nações terminando, e aqui a história até se envolve até no primeiro, personagens históricos aparecendo, grandes personagens e personagens sumindo. Alguns ficam por alguns tempos, outros nós nem sabemos mais quem são e para que existiram, né? Então, quando o pregador começa a considerar a história mundial, né? Ele fala que a história em si não mostra o sentido da vida humana. Não mostra. Será que o sentido, né, do ser humano é só criar coisas, né, guerrear, ter paz? Ao considerar as épocas e eras desse mundo, não enxergamos nenhuma finalidade em si mesma, nenhum progresso, tudo se repete. É bem aqui a teoria dos homens sem Deus, né, enquanto a história cristã, judaico-cristã, tem a história como uma seta, que houve um começo, está indo a uma finalidade, a uma conclusão, a uma redenção. Toda a história humana, né, olhado visto pelos olhos humanos, debaixo do sol, a história é um ciclo que se repete. Né? Mesmo hoje, de muito tempo de Salomão, muitas coisas acontecendo, tendo os avanços tecnológicos, né? Alguns desenvolvimentos, mas as pessoas ainda, né, têm aquela teoria, né, oriental, né, de uma mística longe de Deus, na natureza, onde assim como a natureza sem sentido é um ciclo, a história humana também é um ciclo, né, sem sentido. É como aquela, eu não me lembro o personagem grego, mas aquele que
que leva a pedra até o monte e a pedra cai de volta lá na base do monte. Ele leva a pedra até o cume do monte e a pedra de volta lá à base do monte. Então, para essas pessoas longe de Deus, né, a história parece estar dessa maneira, né? A história parece assim, ser um ciclo sem fim, sem sentido, repetindo, né? Repetindo, onde não vai haver uma conclusão, onde nós, como seres humanos, temos a menor importância, a menor importância. Tem pessoas hoje propagando até dentro da teoria da geocêntrica, né? Onde o planeta é mais importante que o ser humano. Ele não vê nenhuma, até religiosos propagando essa teoria aí, onde o ser humano, eles têm o ser humano como um verme, como uma praga nesse planeta, e diz que a nossa Terra aqui só vai florescer, só vai crescer quando... Olha a importância que eles dão para o ser humano. O ser humano, quando o ser humano foi exterminado nesse mundo. Pessoas, seres humanos que propagam isso, né? Então, ele começou a examinar essa busca sobre esses três aspectos, né? Sobre a finitude do ser humano, né? O ciclo da natureza sem nenhum propósito, a história humana que acontece e ele percebe que não há nada de novo importante debaixo do sol, porque guerra, paz, pessoas guerreando, pessoas fazendo acordo, pessoas conversando, não há nada, né? Então, segundo o pregador, o que foi, o que há de ser, o que se faz, isso tornará a fazer. Não há nada, pois, de novo debaixo do sol. Por isso que hoje as pessoas que analisam o mundo politicamente, né, vê uma tendência política e já começa a se propagar que vai acontecer, né? Nós podemos entender os tempos pensando nisso. Dentro desse mundo não há nada de novo debaixo do céu. Épocas de paz, épocas de guerra, né? Então o mundo, desde quando é o mundo, desde a queda, os historiadores vê uma sucessão de guerra, tempos de guerra e tempos de paz, né? Tudo isso é o que vai. Agora, o que nós devemos saber, né? Como nós vamos dar sentido a esse saber, né? O que nós devemos trabalhar para saber? Após buscar sentido no mundo ao nosso redor, o pregador passa a considerar o sentido da vida como sendo a busca pelo conhecimento. Seria isso o sentido da vida, né? Quando ele fala lá, antes ele até trabalha um pouco do conhecimento, mas lá no verso 13, ele diz assim, que o coração esquadrinhou a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Né? Então, o que ele tentou aprender com o conhecimento, essa busca do conhecimento, né? Que ele tentou, através de examinar, ele examinou o ser humano, a finitude, examinou o ciclo da natureza, examinou a história, e por um tempo, né, ele achou que talvez isso fosse dar um sentido na vida dele, que ele iria compreender. Mas ele percebeu que não compreendeu, né, que não trouxe sentido. Porque ele, aqui, deixa eu ler na minha versão. Dediquei-me a investigar e me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó. O homem, mesmo longe de Deus, ele está fazendo aquilo que, como Deus o fez para criar, ele vai investigar. Só que ele está investigando aqui, um trabalho enfadonho, né? Porque lembra que aqui podemos dizer que a teologia natural, né? A teologia que o pessoal tenta compreender as coisas longe de Deus, ou teoria apenas científica, né? Então ele fala, Deus permite, diz o sábio, que as pessoas busquem encontrar sentido no conhecimento humano, disponível nesse mundo. Se assim constatem a aflição da ausência do sentido das coisas debaixo do céu. Por isso que ele fala, né? Esse trabalho enfadonho Deus impôs aos filhos dos homens para afligir.
Então o homem longe de Deus, ele pode buscar, ele vai buscar conhecimento, ele vai tentar compreender, mas vai ser um trabalho enfadonho e triste, que ele não vai conseguir destrinchar. O verso 14 ele fala assim: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, eis que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado, né? Como eu já falei, como ele fala, correr atrás do vento. Ninguém consegue alcançar o vento, né? Mesmo hoje, com toda a velocidade, não se consegue aprisionar, alcançar o vento, né? Então ele fala, a correr atrás do vento seria mais ou menos aquilo que fala do cachorro correr atrás do rabo, né? Então não faz sentido. Você vai compreender, você acha que chegou ao limite, né? Ao limite do conhecimento, e você vai ver que não vai acontecer nada, você não vai haver desenvolvimento. Por isso que ele fala, aquilo que é torto, ninguém pode se endireitar. Longe de Deus, na natureza, aquilo que é torto não se endireita, né? Aí falta o quê? A visão do teoferência, né? Vai falar um pouquinho mais à frente ainda, mas já antecipando, a questão da redenção. Porque só a redenção vai endireitar aquilo que é torto, né? E aquilo que está faltando no ser humano, aquele vazio, não pode ser contado. E nessas coisas os seres humanos não vão encontrar. Tá certo? Então ele fala assim, com quantos conhecimentos seja bom, só ele não fornece sentido à existência. Nem tudo traz todas as respostas ao dilema da vida. Mesmo com o avanço do conhecimento humano, ainda persiste doença sem cura e males sem solução. Quando se acha que fez uma vacina para um tipo de doença, aparece uma nova. Quando se acha que chegou à conclusão, né, da filosofia, da maneira de pensar, surge uma nova teoria. Nos anos 90, com a queda do comunismo, surgiu uma teoria nos Estados Unidos que seria o fim da história. Seria o fim da história, não haveria mais história, não haveria mais desenvolvimento histórico, tudo estaria terminado. Chegou à sua conclusão. Isso nos anos 90, de 1990 e pouco. Em 1800 e pouco, né, um outro filósofo também tinha chegado a essa conclusão, né, que a filosofia tinha chegado ao seu auge, não haveria mais onde conseguir. Depois dessa filosofia houve guerras mundiais e o orgulho humano que achou que tinha alcançado algo foi humilhado, né, foi humilhado com a sua tecnologia, com tudo. Então, ele fala, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do... Tudo vaidade, que tudo era fútil, tudo era vão, tudo era sem sentido, tudo acabava, né? E ele fala, era correr atrás do vento. Correr atrás do vento, né? Hoje, nós podemos analisar toda a tecnologia, toda a propaganda que se faz para vender produtos, né, para trazer felicidade. Nós vemos na internet, na mídia, na televisão, tantas e tantas coisas, as propaganda do marketing, levando as pessoas, você vai ser feliz com isso, se você tiver isso. As pessoas compram, e uma semana as pessoas estão amarguradas, porque não buscou o sentido, comprou a ideia, comprou o produto, e não alcançou felicidade. Por que será que hoje tem tantas pessoas, né, com tantos problemas existenciais? Porque buscam sentido naquilo que não há sentido. Buscam sentido de coisas, né, que foi criada por Deus, pela inteligência, que era para apontar para o Criador, mas sem sentido, né? Então aí ele chega à síntese, né? A síntese dessa lição aqui, da questão da busca. Ele fala assim, assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Aqui na versão na linguagem de hoje, aqui no verso 17 do capítulo 1, mas vou ler o 16 antes, diz assim, ó, 16. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, eu superei em sabedoria
todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri também que isso é correr atrás do vento. Então, uma vida longe de Deus, não importa, você fala assim, eu vou descobrir como é que o mundo funciona, né? Eu sei que há todo esse ciclo da natureza, todo esse conhecimento, a história, eu vou procurar descobrir como é que é o mecanismo, né? Qual que é o mecanismo da vida, qual que é o mecanismo da história, né? Qual que é o mecanismo da existência, porque aí eu vou conhecer as coisas, vou saber o que é tolice, o que é falta de juízo, né? Porque aí vou buscar fazer o que convém. E ele fala, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Essa é a tese dele, né? Ele fala assim, porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta seu conhecimento, aumenta também a sua dor. O que aumenta o conhecimento, aumenta também a sua dor. Uma coisa que todas as pessoas que procuram buscar um pouco mais de conhecimento, né? Se eles não têm Deus como referência, grandes cientistas, grandes pessoas, aí, até se a pessoa não tiver Deus como referência, porque ele vai buscar sabedoria, ele vai buscar conhecimento, né? Ele vai ver ali o que é sabedoria, o que é tolice, o que é falta de juízo, ele vai entender um pouco do mecanismo. Só que ele vai ver que mesmo ele entendendo, ele não vai conseguir evitar a tolice. Ele não vai ele não vai conseguir determinar por que ter sabedoria nesse mundo? Por que ser sábio e não tolo? Por que isso? Né? Eu não consigo mudar o ciclo das coisas só com a minha sabedoria, eu sabendo o que é certo, eu sabendo, ou eu descobrindo que isso é melhor eu fazer isso e não isso, conforme a minha sabedoria humana, né? Qual é o que vai me levar? Que benefício, que lucro eu vou ter? Porque as pessoas vão continuar sendo tolas, as pessoas vão continuar sendo estultas, né? Vai continuar havendo guerras, doenças, porque com a minha sabedoria eu não consigo resolver. E ele fala, com muita sabedoria há muito enfado, porque você vai entender todo o mecanismo, você vai entender como as coisas funcionam, vai entender a sabedoria, vai entender a tolice, vai entender a maldade humana, e você vai ver como a maldade humana é forte, né? Se nós nos atentarmos para outras coisas, e você vai ter o quê? Um enfado. Você vai ficar enfatuado, né? Vai ficar chateado, vai ficar mais dolorido, porque você não vai ter esperança, porque você achou que isso iria trazer soluções, mas você vai ver que chegou ao fim, e não tem mais para onde ir, como resolver esses problemas. Você vai achar os problemas, mas você não vai achar a solução. Porque você já compreendeu que é isso mesmo, é o ciclo. Guerra, paz, paz, guerra, né? Assim como a água corre para o mar, evapora, volta para os rios, assim as coisas vão acontecendo, né? Foi assim que ele entendeu o conhecimento. E o autor da lição até cita bem que todo esse conhecimento que Salomão teve, quando ele se afastou de Deus, né, ele pecou, né? Ele se afastou de Deus, né? Correu, talvez, para essas coisas sem sentido, né? A dor do seu coração aumentou, ficou enfatuado, acabou tentando se extravasar mais e mais nos prazeres, né? E se afastou de Deus, né? Porque ele entendeu o quê? Que tudo debaixo do céu não faz sentido, né? Todas as coisas sem Deus, né, não faz sentido. Né? Ele fala que o conhecimento sem Deus não oferece sentido de vida e pode até intensificar a aflição e trazer crises existenciais. Né? Como eu falei, a nossa época, né, é uma das épocas onde
mais tem pessoas com problemas existenciais. Tem até um mês, né, para tratar dos problemas mentais, né, sociais, psicológicos, problemas da alma, do espírito das pessoas. Por quê? Muitas vezes até nós cristãos estamos procurando sentido na vida, dar sentido à nossa vida com coisas que efêmeras, coisas que são vaidades, coisas que não trazem lucro. Mas nós compramos, né, a ideia da propaganda dessas coisas que têm um fim em si mesmo, né? Acho que todas as coisas têm um fim de me divertir, trazer para mim, né? E o que vai acontecer? Eu vou estar longe de Deus, né? E essas coisas vão me afastar de Deus. Eu não vou ter Deus como a minha referência, né? Então vou ler até o texto. Aqui está posta a questão da teorreferência. Em grego, tel significa Deus, que significa levar Deus em consideração em tudo. Isso porque sem Deus como referência, a vida, o mundo, a natureza, a história, o conhecimento deixam de possuir sentido. O oposto da teologia, ou o oposto da teorreferência, é a visão de mundo secularizada, que enxerga a vida sem o prisma da fé, sem Deus como referência e para o que existe, enxergando limitadamente apenas as coisas debaixo do sol. Então qualquer pessoa que busca conhecimento, busca essas coisas sem a referência de Deus, vai chegar nessa conclusão. Os filósofos existencialistas ateus do final mais ou menos da metade do século XX, vamos supor, no meio do século XX, né? Eles chegaram a essa conclusão. O mundo não tem sentido. Toda a beleza para eles não tem sentido, a bondade não tem sentido. Hoje está desabrochando muito aí, embora muitas pessoas tenham essa referência do mundo sem sentido, do mundo líquido, nem se percebe, eu não quero declarar bem isso aí, onde tem até um filósofo que escreveu um livro chamado O Ser e o Nada, onde ele fala que se você estiver andando de automóvel, né, e estiver chovendo, né, e você vê uma pessoa andando na calçada, tomando chuva, né, ele falou, segundo a conclusão desse famoso filósofo aí, ele fala assim, você parar o carro, abrir a porta e dar uma carona para que aquela pessoa não tome chuva, né, você fazer isso, ou você passar em cima dele com o carro, é a mesma coisa. Porque o mundo não faz sentido. Não faz sentido. Então, qualquer visão, qualquer conhecimento debaixo do sol só tem sentido se existe Deus. Para uma pessoa que tem Deus como referência, como um cristão, né, ele oraria para uma pessoa que foi criada à imagem de Deus, né, que precisaria de ajuda, precisaria de proteção, e você tem condição de dar essa proteção, você pararia o carro e você colocaria ela em segurança dentro daquele carro. Já uma pessoa que adquiriu conhecimento, conheceu todas as coisas que acontecem no mundo, a conclusão dele foi assim, você dar carona para ele ou você passar por cima dele, é a mesma coisa. Por quê? Estão sem a referência de Deus, né? A vida centrada em Deus, que é o único modo de você entender a existência. Todo conhecimento só é conhecimento verdadeiro se for um conhecimento que glorifique a Deus. Né? E algumas coisas que, quando nós buscamos o conhecimento que glorifica a Deus, nós sabemos que Deus nos deixou uma capacidade racional, mental, de inteligência, de sabedoria, para entender algumas coisas. E nós vamos, dentro dessa sabedoria, entender que tudo que acontece está sob o governo de Deus. Acima do sol, ao governo de Deus. E tudo que acontece aqui está debaixo do governo desse ser de Deus que criou todas essas coisas. E por ele ter criado essas coisas, ele vai governar. E o conhecimento que eu não vou adquirir, saber todos os meandros, as formas, né? Tudo aquilo que Deus
como Deus está governando, mas eu confio nele que ele está governando com perfeição, tá certo? Que nada escapa, né? Nada escapa do governo de Deus, né? Então, para concluir aqui, olhando um pouco a vida com olhos, né? Os olhos da vida, assim, o sentido da vida não está no mundo à nossa volta, né? O sentido da vida não está no mundo à nossa volta, está apenas em Deus. Então Deus criou esse mundo, né? Como eu até falei da história, a história que Deus criou é uma história que teve um início, vai haver uma conclusão, né? Vai haver um estágio final, né? E esse estágio não vai retornar para o princípio. Será nova todas as coisas e ali a história termina, né? Então nós devemos olhar para as coisas, né? Com os olhos de Deus. Eclesiastes falou, geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Um salmista fala, de fato o homem não passa de um sopro. Mas o salmista fala assim, o mesmo salmista fala assim, mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Não vou compreender tudo, não tenho sabedoria para compreender tudo, mas o pouco que eu compreendi dessas coisas criadas, que Deus é a minha esperança, né? Que a minha vida, né? Minha vida que é um sopro, né? Que é efêmera, ela não é efêmera porque eu espero em Deus, né? Nós esperamos em Deus, nós devemos olhar a nossa vida olhando para Deus, tentando compreender a vida com os olhos como Deus olharia para nós, que nós não somos o centro da história. Às vezes nós tentamos entender a vida pensando em nós como o centro da história. Nós não somos os protagonistas, né, da história. O protagonista da história é Deus, né? O protagonista da história é Jesus, né? Então o sentido da vida não está no conhecimento em si, mas está em Deus. O conhecimento só tem finalidade, né? Só tem finalidade se nós entendemos que esse conhecimento tem que apontar para Deus, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar, mas Deus pode. Eu compreendi, né, que o homem aqui, ele não consegue endireitar o que é torto, mas Deus prometeu endireitar, e Deus vai endireitar. Eu não vou mais correr atrás do vento, porque eu sei que eu estou indo em direção a uma conclusão. Vai chegar um momento que essas coisas irão trazer uma conclusão, né? E vamos ver que existe significado. A nossa vida, ela tem um significado, né? Qual que é o significado da vida do ser humano? Glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Nós fomos criados para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Então, se você está perturbado, se você está com problemas existenciais, né? Você lendo esse livro aqui, teve até um pastor famoso que escreveu um livro falando que o Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Porque ali começa, né, com uma tese que nada faz sentido, porque ele tentou ver os mundos apenas com os olhos humanos. Mas nós vamos ver na conclusão dessa série de lições qual foi a conclusão que o sábio Salomão chegou, né? Porque se nós analisarmos nossa vida, eu estou vivendo para mim mesmo ou estou vivendo para Deus? Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai viver para Deus, né? Aí sempre nós vamos ver aquela imagem daquelas pessoas que vão viver longe, vão sofrer, e essas pessoas têm uma vida como se todas as pessoas que vivessem para Deus vivessem dessa maneira, mas não é. O meio onde nós vivemos, o local onde nós estamos, nós devemos ver a minha vida, a minha profissão, o meu conhecimento, a minha família, o meu lar, a maneira como eu interpreto as coisas, tem que ser voltado-se para Deus, né? Tem que ser uma vida voltada para o Senhor, né? Então, nosso compromisso é colocar a nossa existência, né, aos olhos de Deus. O que Deus quer para nós? Como eu posso glorificar a Deus? Como a crença em Deus, né? Como olhar, não do modo apenas horizontal, mas daquilo que foi revelado para nós, né? Como Daniel fala para Nabucodonosor, o céu governa, vai trazer muito mais sentido para a nossa vida. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter aprendido muito com essas lições
E se você não adquiriu, adquire ainda essa lição, o sentido da vida, tá? Adquire essa lição, estude, porque vai ser muito importante para que você tenha até saúde. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. A saúde espiritual, né, que vai complementar todas as outras coisas, vai trazer tranquilidade, vai tirar muitas coisas que você está passando, muitas tristezas, muito coração amargurado, né? Muita depressão vai sair da sua vida quando você começar a entender o propósito de Deus para a sua vida, quando você encontrar o sentido da vida, tá bom? Fique com Deus, daqui a pouco estaremos no culto, tá bom? Aguarde um pouco aí. Amém.